E a gente vai encerrar a nossa manhã falando sobre ESG, né? Que nada mais é do que, na verdade não é nada, mas é porque parece que é muito pequeno, mas não é. É o processo de governança socioambiental corporativa que as empresas têm adotado. E essas práticas responsáveis, elas também podem se beneficiar com o uso da IA. E a IA tem ajudado, tem sido estudada sobre como pode acelerar, como pode facilitar muito o processo de evolução desse tema dentro das empresas, né? Para a gente entender um pouquinho como que essa preocupação está sendo colocada na pauta, né, das empresas, dos gestores, a gente vai trazer dois grandes nomes especialistas nesse tema que vão trabalhar conosco esse painel de tecnologia verde, né? Como é que a tecnologia de inteligência artificial ela está impulsionando essas práticas e ajudando as empresas a tomarem melhores decisões. Marco Aurélio Chaves, Leana Mateis, estão aí conosco já? Bom dia, bom dia. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Tudo Leana? certo. Oi, Leana, bom dia. Sejam muito Bom dia, gente. Oi, Marco. Oi, Michele. Oi, gente. Sei que tem muita gente acompanhando a gente aí no evento online. Dizer que é um grande orgulho, uma alegria participar desse evento. Estou aqui desde cedinho, acompanhando os bastidores as discussões e temas muito relevantes, né, gente, para a gente não só pensar e discutir, mas para que a gente possa rever a forma como a gente faz negócio. Muito bom. A Leana, gente, ela é co-founder da Anganju, uma consultoria que é especializada em ESG. Ela vai trazer um pouco de cor para a gente sobre como é que ela está ajudando, né, as corporações a ingressarem nesse tema e fazer com que não seja mais um tema do momento, mas práticas que realmente transformam, né, a forma como a empresa interage com a sociedade, com o meio, né, de modo geral. E o Marco Aurélio é co-founder do Impact Hub, tem mais de 20 anos de atuação no mercado como executivo, né, Marco? E ele também vai trazer para a gente esse olhar dele. Eu vou deixar a Marco e a Leana se apresentarem rapidamente para a gente entrar nas questões, né, que envolvem aí esse painel de tecnologia verde. Quem começa? Por favor, Leana, vai lá. Joia, gente. Eu fiz uma pequena apresentação, como a gente combinou, que é de 5 minutinhos, para a gente trazer aí, realmente, aí, questões mais abrangentes sobre a relação que existe entre ESG e inovação, inteligência artificial. Vou partilhar aqui com vocês a minha tela. E a nossa ideia é a gente ter... Eu não estou conseguindo aqui compartilhar, mas eu acho que não vai dar certo, será? Está liberado o acesso para o compartilhamento. É em apresentar. Pronto, joia, maravilha. Então, gente, trouxe aqui algumas ideias, né, só para a gente aquecer o nosso debate. Como a Michele falou, primeiro agradecer a participação de todo mundo, seja lá quem você for, de onde você vem. É um debate que a gente precisa apoiar e a gente precisa participar, ser parte dele, né? Bom, como a Michele já me apresentou, sou fundadora da Anganju. A Anganju é uma consultoria de impacto positivo, de ESG, que tem sede atualmente em Salvador, mas a gente tem atuado em outros estados brasileiros, também, eventualmente, outras cidades do mundo. Faço parte aí da Incentive, que eu vou falar também sobre ela, que é uma startup de inovação social, que conecta empresas e projetos através da tecnologia, na busca por captação de recursos. Sou mestre em desenvolvimento social, tenho um livro publicado na área de impacto social, tenho algumas certificações internacionais. Também tenho orgulho de dizer que sou multiplicadora do Sistema B, que é uma rede mundial de empresas que estão preocupadas e comprometidas em gerar benefícios para o mundo e para as pessoas. Mas, mais do que isso, gente, eu sou apaixonada pela ideia de que nós podemos construir um mundo diferente daquele que a gente conhece. E eu tenho certeza que a gente só pode fazer isso junto. E aí a gente traz para essa roda, a gente convida tudo que a gente tem. A tecnologia, a inovação, a inteligência artificial, as pessoas, as métricas. E eu acredito muito que toda grande jornada, ela começa com um pequeno passo, que é do lugar que a gente está. Infelizmente, não dá para voltar na história e recontar essas histórias. Não dá para voltar e dizer assim, olha, a Revolução Industrial não deveria ter sido daquela maneira. Ou tal indústria, ou tal processo produtivo gerou muito impacto. Infelizmente, a gente aprende na dor também, né? Não é só com amor. E a pergunta que eu faço para vocês é se a gente já pensou como é que o nosso trabalho impacta outras pessoas e o planeta. Essa talvez seja a pergunta do ponto de partida. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui hoje. Bom, de acordo com a ONU, e a gente entende, acredito aí, enquanto sociedade, que o maior problema que nós temos hoje é a fome. É impossível falar de tecnologia
de barriga vazia, é impossível educar pessoas de barriga vazia, é impossível falar a geração de emprego e renda com fome. Então, não à toa que esse é o ODS número 1. E como é que a tecnologia tem ajudado a resolver o maior problema do mundo? Como é que a gente pensa, né? Ninguém come computador, ninguém come algoritmo, mas sim, a tecnologia ela pode ser parte da solução. Trago aqui alguns exemplos, vocês devem conhecer outros. Essa semana eu comentei com a Michelle que descobri um outro que se chama Mercado Diferente, que é um aplicativo que busca otimizar alimentos que esteticamente não têm potencial de venda, mas que podem ser comercializados porque não perderam seu valor nutritivo. O Google, no ano passado, começou a desenvolver uma tecnologia que conecta centros de desperdício de alimentos com locais onde esses alimentos são necessários. Então, o papel da tecnologia também é encurtar distância, é facilitar processo, é conectar parte, reduzir tempo. Afinal de contas, quem tem fome tem pressa. E não à toa, né, gente? A gente não poderia deixar de considerar que nós, enquanto pessoas, temos passado cada vez mais tempo olhando para uma tela, na frente do computador ou com o celular na mão. Então, falar de ESG, de sustentabilidade, de impacto social, sem desconsiderar isso, seria aí realmente um grande equívoco. Sei que a gente já falou muito sobre o que é ESG, não vou entrar aqui nos detalhamentos, mas só para a gente lembrar que ESG é a busca, né, pelo equilíbrio entre essas 3 grandes variáveis, ambiental, social e governança, lembrando que sempre tem um S, que é o S, né, do cifrão, né, a finança, né, o investimento, não pode estar descolado de nada disso, afinal de contas, é o sistema que a gente vive. Hoje, investir em ESG é investir na lucratividade do negócio, é investir em oportunidade de negócios também, abertura de mercado, é investir em pessoas, afinal de contas, nós temos cada vez mais optado por escolher produtos e serviços que tenham compromissos reais com a sustentabilidade. O que é que tecnologia e ESG tem a ver? Bom, são 2 tendências que eu acredito que são irrevogáveis para o nosso futuro, né? Para o nosso modo de produção, de consumo e etc. ESG, inovação, tecnologia precisam caminhar juntas. E é claro, gente, que existem muitas perguntas. Essa semana a gente conversou um pouco, eu e a Michelle, tentando alinhar. Eu falei, gente, é um mundo de coisas que nós precisamos falar. E já quero dizer aqui, tanto para nós aqui que estamos participando desse painel, como para vocês que estão nos escutando, essas conversas, humildemente, elas não têm o desejo de apresentar para vocês uma solução pronta, uma reta de chegada. Falar de ESG, falar de tecnologia, falar de pessoas, é sempre falar de realidades extremamente dinâmicas, que estão sempre sendo construídas, assim mesmo, no gerúndio, né? Estamos construindo, estamos aprimorando, estamos buscando, estamos perguntando, estamos achando respostas, às vezes não, e às vezes essas respostas mudam. Por isso que também falar de inteligência artificial, de tecnologia, de inovação, versus agenda ESG, que é falar de governança, meio ambiente e sociedade, é também trazer algumas perguntas desconfortáveis, né? Alguns dilemas, como ética, regulação, como é que a gente regula esse mercado? A gente até então, por exemplo, nem sempre consegue regular porque a velocidade das coisas é enorme. Como que a gente fala, por exemplo, sobre valorização das pessoas, robotização do trabalho, inteligência artificial e sensibilidade natural, porque a máquina pode substituir tudo, mas jamais vai substituir a nossa sensibilidade, a nossa intuição, o nosso afeto, o nosso olho no olho. Onde existem os desafios, também existem oportunidades. Como que a gente calibra essas 2 variáveis super importantes? Os privilégios que existem, né? Quem são as pessoas que estão fazendo isso? Inclusão dessas pessoas, impactos positivos, negativos, visíveis e invisíveis. Durante um tempo, quando a gente falava de impacto da tecnologia, a gente perguntava assim, onde é que a gente vai jogar o computador velho? Hoje a gente sabe que isso é apenas uma das coisas, né? Uma das coisas que nós precisamos conversar. Então, a gente aqui não vou esgotar esse tema, era só para pincelar vocês, nem vou apresentar tudo, mas dá para a gente falar de ESG de dentro para fora, quem faz a tecnologia, para quem é a tecnologia, para quem é que chega aquilo que a gente faz, quais são os impactos disso, como é que está a diversidade no setor, será que a gente consegue inovar também, trazendo as pessoas para perto, né, para as pessoas fazerem tecnologia, não somente para receberem tecnologia. Lembrar sempre, Michelle, que o lugar de mulher também é tecnologia, então me sinto muito orgulhosa de participar aí nessa mesa junto com vocês. E como a gente pode também falar da porta para fora,
né? O papel da tecnologia é acelerar processo, é democratizar conhecimento, é otimizar tempos através de uma gestão unificada inteligente, é a gente trazer agilidade, eficiência, a gente trazer também maior ali governança, maior transparência de dados. Enfim, gente, já temos vários exemplos no Brasil de ESG Techs, aí trazendo desafios mesmo, né? Buscando vencer desafios na área de água, energia, edificações. Tem a Serenza, que tenta fazer esse dashboard aí de diversos monitoramentos ambientais, Cube Energia, que trabalha com a questão da energia elétrica, como é que a gente pode diminuir nosso consumo, otimizar isso. Algumas diversas, né, plataformas vinculadas à questão de resíduos. A Incentivo, como eu mencionei, que é também uma plataforma que trabalha com as leis de incentivo. Tem o Bestwall, que é um aplicativo que nós aqui na Ganju estamos em fase de desenvolvimento, que busca classificar produtos e serviços a partir de boas práticas, mas ainda não conseguimos investimento para MVP, estamos em busca, viu, gente? Vamos nessa. Tem o Uber também, que já está compensando suas emissões, ou seja, tecnologia não é sobre sistemas operacionais, é sobre resolver problemas, e a gente resolve problemas com pessoas. A gente resolve problemas trazendo as pessoas para perto, trazendo o entendimento de que a gente quer construir um mundo melhor do que aquele que a gente encontrou. Então, a gente pode, sim, trazer para perto nossos bitcoins, nosso blockchain, algoritmo, inteligência, robôs e tudo mais, sempre lembrando que é sobre pessoas, tá? É sempre sobre pessoas. E como que a gente desenvolve tecnologias para um mundo melhor? Investindo em pessoas, desenvolvendo seres humanos melhores. E é por isso que eu estou aqui com vocês, por isso que a gente trabalha, entendendo que espaços como esses são espaços necessários e importantes para democratizar conhecimento e para a gente trazer as pessoas para perto, né? Junto que a gente vai. Gente, já deu aqui meus minutos, eu prometi que ia falar 7 minutos, cumpri aqui e passo aqui a palavra para vocês, apenas aí para a gente começar só esquentando esse bate-papo. Mas que forma de esquentar, né? Trouxe um boom de coisas, já abriu a mente, a gente começa a refletir, porque ESG não é só uma sigla, existe uma série de questões muito sérias por trás, e é claro, né? A gente fala do humano que está ali, que precisa também ser colocado dentro das questões. Marco, traz para a gente a sua visão, dá a sua contextualização para nós, para a gente iniciar o nosso painel. Eu vou ser breve aqui para a gente ser conciso aqui no tema. Eu acho que, bom, eu estou há mais de 20 anos nesse mercado e lá atrás já se falava muito de sustentabilidade, né? O termo ESG que veio à tona tem pouco tempo, mas nós sempre trabalhamos com esse viés cognitivo de pensar em sociedade e pensar no futuro do planeta. As empresas, por si só, eles já tinham essa consciência. Eu venho do mercado de tecnologia e os últimos anos eu convergi muito minha carreira para esse viés. Então, estava recentemente numa telecom como diretor de Venture Builder, criei uma startup em sharing economy para agricultura sustentável, e agora, de fato, fui para aceleradoras de startup e agora venho para a consultoria como fundador aqui do iMact ESG Corporate Hub, para a gente ajudar a alavancar a agenda ESG das empresas com inovação corporativa e tecnologia. Então, muito bem aí do que a Leana trouxe na explanação dela. Nós seremos esse plug de acelerar as metas, acelerar a Agenda 2030, a descarbonização, net zero, para as grandes corporações e também para pequenas e médias empresas. Então, esse é o assunto que nós vamos discutir aqui um pouquinho. Fico à vontade aqui em passar a palavra para vocês para a gente começar esse bate-papo. Obrigado já de antemão a todos pelo convite. Não, e é um tema muito atual. A gente tem, né, a COP30 que está batendo na porta. Ano que vem a gente tem uma agenda muito estratégica aqui no Brasil que vai trazer essas questões todas de maneira mais latente. A gente viu recentemente o próprio governo disponibilizando linhas de financiamento para as empresas se adequarem a essa agenda, a esse tema, mas quando a gente fala se adequar, não é se adequar só fingindo, passando, né, um pano por cima, é realmente imergir, né, nessas questões que envolvem a pauta ESG. E a gente sabe, né, do impacto, da importância, né, que as tecnologias têm no mundo dos negócios, e a gente olha para a IA e percebe também que ela pode sim
ser uma ferramenta de grande importância também, né, no tema de sustentabilidade, tecnologia verde e assim por diante. E aí a primeira questão que eu trago, eu gostaria muito que vocês compartilhassem conosco, porque são especialistas nisso, né, é como que a IA realmente pode acelerar ou potencializar a questão da adoção da agenda ESG dentro das empresas. Por onde começa? Quais são os caminhos iniciais para quem ainda não está com esse tema difundido? Realmente é muito difícil, é complexo, enfim. Como que a IA pode apoiar nessa jornada? Michele, eu vejo da seguinte forma, eu acho que toda estratégia ela tem que começar a top-down. Então, quando a gente coloca o ESG na pauta de uma organização, nós temos que entender se o C-level e o topo da cadeia está comprado com o assunto. Porque senão vira um assunto raso, curto e sem engajamento interno e externo. Estando alinhado com o C-level das empresas, aí sim a gente passa por uma camada de entendimento e posicionamento e visão de curto, médio e longo prazo. E então a gente sempre fala aqui com clientes, com a sociedade, o ecossistema, que o ESG tem que estar atrelado ao planejamento estratégico da empresa. Se não estiver atrelado, não adianta que não vai ter essa velocidade que a gente entende. E ainda mais quando a gente fala de pauta Agenda 2030, nós temos aí apenas 7 anos para chegar até 2030, nós estamos na década da ação. De fato, precisamos de ter ações extremamente mais efetivas relacionadas à agenda. Por que eu dei esse contexto? A inteligência artificial vai alavancar e acelerar essas questões, com ganhos exponenciais, com capacidade de processamento de máquina e processamento de informações assim infinitamente maiores. Então, essa aceleração que nós precisamos para a gente cumprir todas as pautas, as metas e as ambições 2030. Não só 2030, mas também até a descarbonização total, né, do nosso planeta até 2050. Obviamente que isso é uma das pautas, né, a Net Zero 2050 ela é bem mais ampla, mas colocando a tecnologia para criar essa exponencialidade, nós vamos ter ganhos extremamente eficientes. Não é só dinheiro, porque nós sabemos aí, tem, por exemplo, a McKinsey lançou recentemente um estudo falando que vão ser gastos 53 trilhões de dólares até 2025 na agenda ESG. E eu bato na tecla que não é só dinheiro. Dinheiro, funding, existe. Há milhões e milhões espalhados por aí. Mas, se a gente atrelar este funding à tecnologia, exponencialidade e inovação, aí sim nós temos aí ganhos extremamente importantes para a gente ajudar o nosso planeta. Muito bom, Marco. A gente viu também no outro painel falando de health a importância, né, da interpretação dos dados. A gente tem grande volume de dados pulverizados e a gente precisa realmente traduzi-los para que eles nos ajudem a gerar novos insights, tomar melhores decisões. E aí, Leana, tendo isso como um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, mas adicionando mais um elemento, né, nessa equação, sobre a sua ótica, né, quais são as outras oportunidades e barreiras associadas a essa integração da IA com as pautas das empresas, né, e práticas mais sustentáveis que a gente ainda precisa vencer? A gente sabe que a interpretação das informações é uma, mas quais são os outros pontos de dor que a gente tem hoje que ainda assim dificulta um pouco essa incorporação mesmo dessas práticas dentro das agendas corporativas? Olha, Michele, é difícil, né, Marco? Acho que estabelecer um único desafio ou uma única dificuldade, são várias, na verdade. E a primeira delas, eu acredito que é o entendimento, de fato, do que é o elemento ESG aplicado à gestão. Muitos relatórios de sustentabilidade, ou melhor, em muitas empresas, essa agenda ela é muito tida como uma agenda para fora. Então, elas entendem que aqueles indicadores dos projetos na comunidade, das campanhas que são feitas, são indicadores de ESG.
quando, na verdade, a ESG é uma forma de ir, não é uma reta de chegada, né? Não é um lugar de chegada, é uma forma em que a empresa, entendendo que ela traz impactos positivos e negativos, como tudo que nós fazemos, para as pessoas, para o planeta, ela primeiro precisa entender esses impactos, trazer isso para uma estratégia de negócio e trazer isso também com uma forma, de uma forma sólida, com evidências, para que a gente evite o que a gente chama hoje de ESG washing, que é uma palavra derivada do greenwashing, em que muitas vezes a gente traz elementos ou indicadores ou notícias ou cases ou resultados de ESG, mas, na verdade, não são ESG. Porque a ESG é uma coisa que precisa vir integrada ao negócio, como bem o Marco disse. E a gente só faz isso quando está incorporado à cultura da empresa. E aí, para que isso aconteça, a alta direção tem papel fundamental. Em grandes corporações, inclusive, o que temos visto é que a remuneração variável e a avaliação da alta direção está diretamente ligada ao desempenho ESG dessas empresas. Então, as empresas não são mais avaliadas somente pelos seus ganhos financeiros, ou pelo seu market share, ou pelo NPS, ou pelo seu EBITDA, ou outros tantos dados financeiros. Mas elas também são avaliadas como que a imprensa vê essa empresa, como que a percepção do senso comum, né, do grande público avalia essa empresa, como que essa empresa se engaja em causas coletivas, como é mesmo o ativismo empresarial. Então, eu acredito que, primeiro, tem um desafio que é esse entendimento, o desafio da comunicação, né, ou seja, o que comunicar, como que esses dados são trabalhados, de onde vêm esses dados. E aí até acho engraçado, né, porque todo dia surge um indicador novo de ESG. Todo dia tem uma associação nova, um selo, uma coisa. E eu acho que a gente acaba se atropelando com os conceitos que são similares. Claro que a gente vai ter que se ater a dados, a fatos, né? A informações confiáveis, a relatórios, a evidências, sempre trazendo também, gente, algo que para nós aqui na Ganju, a gente sempre considerou como muito importante, que é o relacionamento com os stakeholders, que é a gente ter uma comunicação clara com todas as partes interessadas. Porque se eu estou falando de ESG, não pode ser bom somente para a minha empresa. Então, acredito que esse também seja um desafio. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, essa tecnologia e inovação precisa ser compreendida num olhar mais macro mesmo. Ou seja, qual vai ser o impacto disso para quem trabalha com isso, para quem recebe isso. E a gente tem visto isso, né? Aí, quantos aplicativos, hoje, por exemplo, temos aí um breve exemplo, já concluindo minha resposta, que é o mercado das bets, né, dos aplicativos de apostas esportivas. A gente, há um tempo atrás, a gente não trabalhava com isso. Hoje já está sendo discutido quais são os impactos sociais, ambientais, mas, sobretudo, sociais, mentais e emocionais desse tipo de prática. Então, o cruzamento de dados é importante, a velocidade com que a gente faz isso é importante, os meios de verificação, eu acredito que a tecnologia vai economizar muito do nosso tempo e trazer mais veracidade, mas a gente não pode desconsiderar que por trás de cada tela existe uma pessoinha, né? E não à toa nós estamos vivendo aí um momento muito desafiador, com a presença cada vez mais crescente do trabalho remoto, das tecnologias, do nosso modo de trabalhar, mas também temos sido, na minha opinião, na minha humilde opinião, pessoas um pouco mais solitárias, talvez mais tristes, mais egoístas, ocupando aí, infelizmente, no Brasil, um lugar no ranking dos países que mais sofrem com doenças emocionais. Então, tudo isso a gente precisa conversar, né, para a gente ter aí, quem sabe, um futuro mais inclusivo, mais próspero, mas também mais feliz, né? Eu acho que é sobre estar bem, sobre estar bem. Olha só, a Liana trouxe um ponto bem reflexivo mesmo, né? A gente está cada vez mais dentro, né, da tecnologia e às vezes a gente nem percebe a nossa dependência direta dela. E aí quando a gente olha para a ESG, não é plantar uma árvore na porta da empresa ou ter o copo, né, reciclável e não usar o copo descartável. Não é só sobre isso, é muito mais abrangente, né? Então, não é só deixar de consumir alguns produtos ecologicamente incorretos por outros são corretos. As questões são muito mais amplas do que se parece. E aí, indo para esse contexto, Marco, a gente tem também algumas falas, não de empresas, mas mais ainda de profissionais, que têm muito receio de que a inteligência artificial venha substituí-lo, né? Porque
A inteligência artificial trabalha 24 horas por dia, não tira férias, não machuca, não precisa ficar de licença. E aí talvez esse pode ser um fator até para algum tipo de adiamento ou dificuldade de incorporação, né, das práticas ESG no mundo corporativo e até boicote, né? Você acha que isso é um ponto, né, de, às vezes, uma barreira a ser vencida, um ponto de adiamento, né, ou retardo por parte de algumas corporações em fazer, de fato, né, a adoção das práticas, ou não? Isso é mais um mito, é mais, né, conto da carochinha? Michele, eu vejo da seguinte forma, a explicação ela é tudo dentro de um contexto macro da sociedade. Quanto mais entendido você é de um tema, mais propriedade você tem para falar dele. E assim a gente joga para dentro das organizações. Recentemente eu vi até uma matéria aqui do Valor Econômico falando que a agenda ESG está na pauta da corporação, mas a corporação esqueceu de avisar os funcionários dessa agenda. Falta de comunicação clara, cultura organizacional, implementar essa cultura dentro dos funcionários. Isso é muito importante. A gente, dentro da consultoria, a gente fala que um dos principais gargalos de implementação de estratégias ESG é cultura. E é aí que a gente entra. Isso a gente chama de produtinho de entrada. É trabalhar a cultura. Gente, vamos deixar todo mundo na mesma página. Vamos eliminar os mitos. Vamos eliminar falta de entendimento do assunto. A rádio peão, né, que corre, nossa, nós vamos implementar uma AI que vai cortar X% dos funcionários da empresa. Isso instaura um caos dentro da organização. Isso é uma prática social, porque quando você dissemina uma informação dessa sem explicar, de fato, isso causa, os funcionários levam para dentro de casa esse problema. É um problema social. E aí afeta a saúde mental. Porque aquele tempo inteiro você fica com um question mark na cabeça. Vou ser demitido hoje? Nossa, será que a minha área vai acabar hoje? O que vai acontecer? De fato, nós estamos vendo alguns layoffs de empresas de tecnologia que são autodependentes de inteligência artificial e, sim, estão eliminando algumas posições. A mais recente foi a Duolingo, que demitiu 10% da sua força de trabalho por utilização de práticas de inteligência artificial. Mas o core business da empresa, ela está totalmente atrelado à AI, porque é machine learning atrelado à educação, né? Então, essa junção é explosiva. É óbvio que a exponencialidade vai trazer aí um ganho para Duolingo com alguns algoritmos, onde ele vai conseguir aumentar o seu nível de produtividade exponencial. Mas tem que colocar na balança, né? A gente sempre coloca na pauta do capitalismo consciente dentro das organizações quando implementam a prática de ESG. O capitalismo consciente é esse, é ganhar dinheiro, sim, de forma consciente, não eliminando postos de trabalho, não trazendo massificação de demissões, enfim. Eu acho que, de fato, Michele, é preocupante o assunto, mas existem saídas. Eu acho que um funcionário que está incomodado com esse tema, aquele ditado, né? Se você não pode vencer, junte-se a eles. Comece a estudar o tema, faça uma transição de carreira, mesmo que você não consiga, mas pelo menos esteja próximo dentro desse contexto, que talvez a empresa pode te enxergar de uma forma diferente e te absorva. A evolução do mundo, ela está acontecendo, essas transformações dentro da carreira, isso já é muito tempo, não é agora. Agora nós estamos vendo exponencialidade nisso por causa dessas altas tecnologias. Eu bato na tecla aqui também que ainda nós não vimos, pouquíssimo falado, a questão da computação quântica, gente. Quando a gente pega computação quântica, AI e machine learning, isso é uma bomba atômica dentro das organizações. Porque a capacidade de processamento de máquina, ela vai elevar assim, eu nem vou me atrever a falar o número aqui, porque é um número incalculável, quando a gente fala de computador quântico. Então,
não quero aterrorizar ninguém, mas eu acho que nós temos que estar ao lado da tecnologia para entender para que caminho que ela vai, para nós, seres humanos, profissionais, nos recolocarmos, tentarmos ali seguir um caminho que a gente não consiga bater de frente, mas pelo menos estar ao lado e ter uma perpetuidade dos nossos empregos, né? Marcos, você falou uma coisa, eu fui lembrando de... antigamente a gente falava assim, sair da zona de conforto, né? E não dá para negar que as coisas estão mudando, que as tecnologias estão aí, e a gente precisa realmente se associar a elas, se aliar a elas, para a gente conseguir sobreviver no mercado. E ficar próximo é algo fundamental. Por outro lado, né, a gente também tem algumas questões mais éticas que também precisam ser colocadas na mesa. Principalmente quando a gente fala, gostei muito desse termo, de capitalismo consciente. Leana, trazendo um pouquinho para a gente sobre essa questão de ética, né? Quais são os limites quando a gente fala de ESG e IA, né, éticos, né, dentro dessa equação? A gente já tem avanços em termos de regulamentação aqui no Brasil ou no mundo, tentando traduzir um pouco essa questão para a gente, essa temática? Como é que está isso? Olha, avanço sim, temos tido, né? A própria urgência, necessidade do mercado em estabelecer parâmetros técnicos regulatórios é resultado dessa preocupação. Muito embora, muitas vezes, nós aqui da área, a gente se vê um pouco confuso, porque cada dia surge uma nova norma, uma tentativa de organizar, e eu acho que cada dia surgem novos conceitos que partem de um pressuposto que, para mim, é muito simples, e que acabou sendo o slogan aqui da Aganju quando a gente abriu a empresa 5 anos atrás, que é: só é bom mesmo quando é bom para todo mundo. Então, isso resolve muita coisa. Quando a gente está falando de economia, se é bom para mim e precisa ser bom para todo mundo, eu estou falando de equidade, de inclusões, né, de oportunidades, de dizer não à desigualdade social tão gritante como a gente fala, e a própria ética, né? A ética, para mim, ela nasce do cuidado e do respeito. Não vou entrar aqui nas definições filosóficas do que é ética, do que é moral, não é sobre isso, mas muitas vezes quando a gente entende que a tecnologia, ela cada vez mais vai se desenvolvendo como elementos novos que passam a fazer parte da nossa vida. Então, a gente vai precisar aprender com eles, né? Como se a gente estivesse recebendo um novo morador na nossa casa, né? Uma nova visita. Então, a gente vai aprender como é conviver com isso, e ao longo dessa convivência, estabelecendo limites, estabelecendo acordos, sobretudo, estabelecendo aí também como que a gente faz com que essa convivência com nossa amiga tecnologia e tudo que dela deriva se torne mais confortável, e que ela não é de nenhuma forma utilizada para perpetuar aspectos que nós não queremos, como ódio, como violência, como exclusões, como desrespeito. Então, por exemplo, eu trago aqui sempre um exemplo, que foi um exemplo recente, que foi uma campanha que uma empresa de carros, né, da indústria da automobilística, fez com a cantora Elis Regina, que já é falecida, e ela fazia uma montagem ali, como se estivesse simulando o encontro de Elis com a filha Maria Rita. Num primeiro momento, aquilo me causou um super desconforto, e a internet se dividiu, né, porque o tribunal da internet sempre tem dois lados, entre aqueles que achavam incrível e aqueles que se sentiam incomodados. E eu gosto de ler os comentários, gente. Eu vou ouvindo ali, o que as pessoas estão pensando. Então, no fundo, há um desconforto, porque você torna vivo algo que já não está. Isso gera uma confusão para nós. Não à toa, hoje a gente tem aí a Deep Web, né? Pessoas tendo suas imagens utilizadas em conteúdos que não são elas e que elas não autorizaram. A gente traz essa questão ética, né, de você precisar lidar... Bom, será que essa pessoa, se estivesse viva, ela gostaria de fazer essa propaganda? Será que a gente não tem o direito aos mortos, por exemplo? Então, gente, são muitas perguntas. Eu acredito que essa é uma discussão que ela não se encerra, mas talvez sim, eu, como venho da comunicação, né, estamos aqui na Aganju sempre muito ligados ao universo da comunicação, da publicidade de impacto positivo, como que a gente traz isso de maneira em que as pessoas não se sintam excluídas, né? Então, acredito eu que a ética, ela passa sempre pelo cuidado, né? Então, assim, pode falar, Marcos.
Não, eu só, perdão de cortar, mas eu só queria agregar nesse assunto, que eu não queria que a Michelle passasse para outra pauta sem eu apenas comentar isso. A ética, ela passa pelo regulatório. É muito importante as questões regulatórias. E ainda nós estamos anos-luz na frente de alguns outros países na questão regulatória relacionada à parte não só de inteligência artificial, mas também atrelada às questões de ESG. Recentemente eu vi uma matéria onde uma mulher ela foi presa 2 vezes por engano através de um software de inteligência artificial com imagem computacional e reconheceu ela como sendo uma criminosa. E ela foi presa 2 vezes. E aqui a gente traz a pauta ética muito forte. Gente, imagina o transtorno socioemocional para essa pessoa, onde não era devidamente a pessoa que estava sendo procurada, o software de reconhecimento facial traçou alguns parâmetros ali na face dela, identificou, foi no banco de dados, identificou que era aquela fulana que estava sendo procurada pelo sistema prisional. Gente, eu não sei o que falar para uma mulher dessa. Então, assim, a parte regulatória ela é muito importante. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de aprendizado, a gente fala de erro, a gente fala de pivotagem, a gente fala de curva de adoção. Então, assim, eu acho que é um assunto extremamente bombástico, né, que ainda vai gerar muitas pautas, mas é extremamente importante a gente sempre bater na tecla da ética, do respeito, e ainda mais quando casos igual a esse, né, você coloca na pauta aí que uma pessoa é presa por engano porque uma câmera reconheceu e o algoritmo não foi o preciso suficiente para falar é ou não é. Então, desculpa, Leana, mas eu só queria trazer esse ponto também, que ele é extremamente importante. Leana, quer continuar? É isso, né, Marco? A gente nunca vai saber ainda, por ser algo tão novo, quais são os impactos disso em termos coletivos, né? Mas também nos termos individuais, porque talvez essa menina, essa mulher, ela tenha tanta dificuldade de reconstruir a vida dela que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem visto cada vez mais casos, né, de suicídio em pessoas jovens que estão muito associados às questões dos efeitos provocados pelas redes sociais, que muitas vezes criam realidades virtuais que não existem. Quanto tempo, por exemplo, a gente perde da nossa vida, e eu faço essa reflexão para mim mesma, porque não estou fora dessa sociedade, e é muito engraçado quando, às vezes, a gente dá uma entrevista, e aí tem sempre um amigo, um irmão, né, que tem um monte, mas você não está fazendo isso, você não conseguiu 100% claro, eu estou na busca. Então, essas perguntas que a gente faz, né, imagino aí que cada um de nós, nos nossos negócios, na nossa atuação pessoal e profissional, a gente tem marcadores de busca. Então, tem essa vontade de acertar e essa clareza, mas na vida prática é muito desafiador. O que é que eu mesmo tenho na consciência que tenho? Faria se fosse comigo? Né? Quais são os impactos disso na minha vida? Teria mudado de cidade, sairia das redes? Enfim, tem muitas perguntas para as quais ainda não temos resposta, e eu acredito que precisa haver algo que a máquina não tem, que é a sensibilidade na escuta. A sensibilidade na escuta passa, por exemplo, para eu entender, Marco, caso como esse que você trouxe, como ponto de partida de uma discussão para, de repente, criar um protocolo, uma diretriz, como que a gente age, inclusive quais são as responsabilidades das empresas que disponibilizam esse conteúdo. A gente viu essa discussão na época da eleição, né? Então, o Google chegou a ser multado, inclusive. Então, qual é a responsabilidade do TikTok, do Instagram, do Facebook, do Orkut, do LinkedIn, né, do Twitter e outras fontes de informação, na disseminação do ódio, na disseminação das fake news, na disseminação, por exemplo, qual é o tempo de resposta que eles têm diante de uma denúncia. Vamos dizer que amanhã, Deus o livre, eu encontre um vídeo na Deep Web simulando o meu corpo seminu, ou em situação que não sou eu. Como que eu provo, dizendo, olha, não sou eu? Então, qual é o limite da verdade e da pós-verdade no mundo que é dominado pelas tecnologias, né? E aí eu deixo aqui até para vocês
um filme que é muito bacana, chamado Coded Bias, que está no Netflix, que é um documentário sobre algoritmos, né, a construção dos algoritmos, trazendo aí toda a discussão de raça. Então, como durante muitos anos, muito tempo nos Estados Unidos, durante muitos anos, na verdade, o algoritmo de reconhecimento facial tinha uma dificuldade de diferenciar pessoas pretas, porque classificavam apenas como traços negroides determinadas variações e acabavam punindo pessoas inocentes. Então, é muito bacana como que também essa discussão da diversidade na tecnologia, ela se faz importante. Não somente por quem cria tecnologia, porque não podemos ignorar o fato de que durante a história da inovação, da tecnologia, e ainda hoje, a maioria das pessoas que trabalham são pessoas brancas, são homens brancos. No Brasil, possivelmente sudestinos. E a gente precisa mudar um pouco isso. Para a gente ter uma tecnologia diferente, diversa, a gente precisa diversificar as pessoas que estão na tecnologia. Não somente como receptores, mas como produtores, né, como pessoas pensantes ali. Então, é uma discussão infinita, mas eu entendo aí que nós precisamos sair também, gente, da conversa. Tem muita gente bacana, e aí nós aqui, mas eu acho que existem muitos espaços discutindo isso, tentando aliar boa vontade com decisão. Então, a gente vai precisar sair um pouquinho da discussão e falar, tá bom, mas agora a gente vai criar um protocolo. A gente vai criar, por exemplo, um acordo das empresas, né, das redes sociais, estou aqui elaborando junto com vocês. O que fazer diante de casos de denúncia? Qual o tempo de resposta quando a pessoa disser, não fui eu que fiz isso, não sou eu aqui nessa foto, né? O próprio Pedro Bial teve dificuldade recentemente, porque associaram ele a uma campanha que ele não fez. Enfim, se Pedro Bial, que é Pedro Bial, teve dificuldade, né, em retirar do ar uma campanha que foi feita com a cara dele na Deep Web, porque, como nós, meros humanos, reagiríamos a isso. Mas é isso, gente, é confuso, é complexo, né? Por isso que toda vez que alguém traz uma resposta muito pronta e muito fácil, eu fico com o pezinho atrás e entendo aí que são muitas coisas para a gente conversar. É um tema realmente muito profundo, a gente precisa fazer mais, abrir mais, né, as nossas agendas para discussões a respeito, né, do ESG. Como eu disse, não é só sobre a questão de plantar uma árvore, né? Muitas pessoas acham que é isso. Não, é muito mais abrangente, é muito além. Tem questões éticas, sociais, né, de regulamentação envolvidas, né, como é que essas tecnologias impactam o indivíduo de modo direto e indireto, e como é que isso, de certa forma, né, influencia o mundo em que vivemos. E aí teve uma pergunta, né, aqui no chat, se vocês dois tiveram acesso ao relatório que foi lançado lá na COP20, né, um relatório que traz um pouco, né, esses pontos aí de virada, com riscos e oportunidades levantados ao longo de várias discussões, enfim, envolvendo mais de 26 países, o Global Tipping Points Report. Se vocês acessaram, quais foram as percepções, se não acessaram, enfim. Legal a pergunta, bem específica, pode entender que a Ana Carolina é do tema, é da agenda, então ela está por dentro do assunto. Pontos de rupturas, né, e pontos de viradas, né? Esse estudo foi feito pelo Timothy, com mais de 200 autores, coautores e 26 institutos de trabalho. Ele até alerta que esses pontos de ruptura podem trazer assim, devastações irreversíveis para a sociedade. Um ponto extremamente importante, onde a gente traz essa visão de urgência. Porque a gente falava de risco do aquecimento global, acho que está tendo uma interferência de áudio aqui. Nós falamos de aquecimento global, a pauta lá atrás, né, no Acordo de Paris, era o aquecimento de 1,5 graus, agora já está se falando em 2,5, e existe um estudo que, se a Terra chegar em até 2 graus de aquecimento, pode ter a perda total de todos os corais dos oceanos. E os corais nos oceanos têm um impacto diretamente ligado ao ser humano, porque os corais ajudam a criar oxigênio, né? Ajudam a captar o gás carbônico e enterrar nos oceanos. Então, assim,
esses pontos de ruptura, gente, é um pouco, eu não digo controverso, mas é um pouco impactante, porque, de fato, traz alguns pontos para a sociedade que, se nós não fizermos nada, será irreversível. Dali para frente não tem como. Então, algumas culturas, alguns biomas, algumas extinção de alguns animais. Então, esse estudo mostra que os pontos de ruptura estão cada vez mais próximos, se de fato a gente não fizer nada rápido e conclusivo. Então, assim, é muito importante. Quem tiver acesso ao report, leia, é extenso, é complicado. Quem talvez não é muito do tema vai achar um pouco complexo a leitura dele, mas ele é muito importante para trazer esse sentimento de urgência para a sociedade. E também do Marco, ainda não li o documento por completo. Tenho algumas críticas também, né, esse tipo de evento. Eu acho que falta ainda uma territorialização nessa discussão, porque muitas vezes esses eventos ficam tão distantes daquilo que a gente vive no dia a dia, que às vezes a gente tende a duas coisas, ou parecer fácil, o que na prática é muito difícil, ou não incorporar as variáveis locais nessas discussões. E o que eu posso entender é que realmente as mudanças climáticas, elas atingiram aí seu ponto de emergência, não dá mais para a gente ignorar isso, seja no âmbito econômico, mas também, sobretudo, no âmbito social, gente. A gente já tem vivido aí diversas situações em que as pessoas estão sofrendo com os efeitos climáticos, sem que as cidades estejam preparadas para isso, inclusive nos grandes eventos. A gente está aqui às vésperas do Carnaval, né? Salvador, aproveito para dizer que venho para o melhor Carnaval do mundo. E, por exemplo, o Carnaval de São Paulo realizou, não sei se vocês viram, criou, na verdade, o Gabinete do Clima, para tentar pensar em estratégias para melhorar o conforto térmico e climático das pessoas que estão no Carnaval, com a distribuição de águas, com caminhões-pipa, com a obrigatoriedade de ter águas mais baratas. Ou seja, como que a gente traz isso para a nossa realidade? Porque é uma realidade. Na última festa que a gente teve aqui em Salvador, que é uma festa de rua chamada Lavagem do Senhor do Bonfim, a prefeitura disponibilizou água, protetor solar e caminhão-pipa. A gente não teve nessa festa, que tivemos a presença de quase 1 milhão de pessoas, nenhum registro de pessoa que tenha passado mal por questão do calor, mesmo sendo uma festa durante o dia. Então, assim, as empresas, as marcas, os eventos, os governos, sobretudo, precisam trazer essa urgência que a gente viu na COP28. E é uma distância, né? É uma distância que a gente sabe que precisa ser percorrida, entendendo sempre que as pessoas já estão sendo impactadas e a tendência é que isso piore. Até o ano aí de 2030, já se fala aí, se eu não me engano, 7 bilhões de pessoas refugiadas pelo clima, né? Pessoas que vão precisar se deslocar de seus locais de morada para sobreviverem. Então, a gente está falando de inundação, a gente está falando de chuvas fortes, a gente está falando de deslizamento de terra, a gente está falando de aquecimento, a gente está falando de esfriamento, a gente está falando de tanta coisa que a gente precisa diminuir essa distância aí. E eu acredito muito que a tecnologia pode nos ajudar, né, a compreender esses fenômenos, a antecipar esses fenômenos, a ensinar as pessoas, né, como se adaptarem. Enfim, gente, é tanta coisa para fazer. Tem dia que dá uma canseira pensar nesse tal de mundo melhor, né? Mas eu também acho que tem muita gente que está caminhando na mesma direção e isso não deixa de ser uma animação para o coração. Muito bom. Pessoal, infelizmente, a gente vai precisar encerrar. Foi riquíssimo o painel, o debate, e fica com um gostinho de quero mais, porque eu quero mais, eu acho que todo mundo aqui está querendo. E aí nós vamos organizar uma outra agenda para a gente aprofundar ainda mais nesse tema. Obrigada, Leana, obrigada, Marco. Como nós vimos, né, à medida em que a gente avança, fica evidente a integração muito bem sucedida, né, das tecnologias modernas e a adoção de práticas ESG. A gente tem possibilidades de fazer o bom uso disso, não é apenas tendência momentânea, mas é fundamental também que a gente faça essa jornada da maneira correta, né? E a gente percebe que as empresas que estão abraçando a inovação tecnológica com responsabilidade social, elas estão ajudando a moldar o futuro não só dos negócios,
mas a sociedade como um todo, uma cultura mais voltada para as melhores práticas. E acaba construindo um ambiente muito mais saudável, muito mais sustentável. Então foi muito bacana esse ponto. Eu me despeço de Leana e Marco, mas você que está aí, continue conosco. A gente tem outra agenda às 14h, vai ser o mesmo link. A gente vai trazer uma palestra muito bacana com o professor Paulo Seixas, que é CEO da 5000. Ele é especialista em IA, e ele vai trazer para a gente um pouquinho de como é que a gente desmistifica a inteligência artificial. Parece que é algo tão distante, né? Parece que é algo tão difícil e complexo, mas será que é mesmo? E no final do dia, a gente ainda tem um sorteio muito bacana de um mimo para quem estiver participando conosco, então não deixa de continuar assistindo a gente aqui. Marco, Leana, muito obrigada, né? Se quiserem despedir do público. Gente, muito obrigada aí, Marco, Michele, espero ver vocês aí em outras oportunidades. Sigo à disposição para conversas, eventos, jobs e o que ocorrer em qualquer lugar do mundo, acreditando sempre que a gente tem como união de forças um caminho muito melhor do que aquele que é feito quando a gente vai sozinho. Então, muito obrigada a quem assistiu, espero que a gente possa, numa próxima, já trazer aí mais avanços dessas duas agendas tão importantes. Um beijo bem grande e vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Obrigado a toda a audiência. Se quiserem continuar o bate-papo aí, minhas redes sociais, LinkedIn, Marco Aurélio Chaves Macedo, e do iMpact, é iMpact ESG Corporate Hub, no Instagram é iMpact ESG. Estamos à disposição. Eu acho que discussões como essa aqui ajudam o nosso sistema a se fortalecer. Obrigado, Michele. Obrigada, Marco. Até mais, pessoal.